Oi, gente! Bem-vindo ao canal Matemática Seus Macetes com Yara Batista. Hoje vamos trabalhar a aula 17, mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Vem comigo. O mínimo múltiplo comum, MMC, você pode chamar também, tem alguns livros, o mais assim, mais antiguinho, tá escrito menor. Menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, é a mesma coisa, tá? Corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero. Ele tem que ser diferente de zero, tem que ser maior do que zero, tá? Que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esses números pela sequência dos números naturais. Nota-se que o zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Eu mostrei na aula 16, quando a gente trabalhou múltiplos e divisores. Os múltiplos, eles são números infinitos e os divisores, eles são finitos. Ou seja, o múltiplo não tem fim e o divisores tem fim, tá bom? Para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se um número é divisível pelo outro. 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Essa questão assim, para saber se um número é múltiplo de outro, devemos descobrir se ele é divisível pelo outro. Então, aqui também entra os critérios da divisibilidade. Você encontra aqui no canal também, tá? Continuando aqui, para calcular um MMC. Eu coloquei MMC para não precisar colocar o múltiplo comum. Eu botei a sigla MMC. M de mínimo, M de múltiplo e C de comum. Só que aqui, ó, olha só o que aconteceu. Gente, perdão, gente. Olha o que eu fiz aqui. Esqueci de colocar a palavrinha aqui. Comum. Perdão aí, tá? Uma falha aqui. Como vamos calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Eu fiz a tabuada aqui, ó, do 2 e do 3. Para isso, vamos comparar a tabuada 2 e 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. A tabuadazinha bonitinha aqui, para não prolongar o vídeo, tá? E a tabuada do 3. Do 1 ao 10. O do 2 também do 1 ao 10. Nota-se uma coisa aqui. Eu já dei uma aula falando sobre as propriedades da multiplicação. A multiplicação, ela é uma propriedade comutativa. O que isso significa? Que a ordem do fator não altera o produto. Você pode fazer uma multiplicação trocada e o resultado, que é o produto, tá? Dá o mesmo resultado. São iguais. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu tirei a comparação aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Mas se eu falar 3 vezes 2, também dá 6. Foi o único número que se repetiu aqui. Né? Na comparação, ó. Aqui o 12 repete aqui, mas como aqui, ó. Só que eu só fazer trocado aqui, ó. 2 vezes 6 é igual a 12. Aqui, ó, é 3 vezes 4. Eu não vou comparar eles. Eu comparei os 6 por quê? Porque eu só fiz a troca. 2 vezes 3 igual a 6. E eu troquei de lugar, ó. 3 vezes 2 igual a 6. A multiplicação, ela tem essa magia de você fazer os números trocados e o resultado dá o mesmo. Se eu falar assim que 4
vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 4 também é igual a 20. Então, ela tem essa magia, né? Que beleza, né? Multiplicação é demais. Nota que o menor múltiplo em comum é o número 6. Ele apareceu tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 6. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. Ele é um MMC de 2 e 3. É o número 6. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta. Mas quando temos números maiores ou mais de 2 números, não é muito prática. A gente vai ter que usar outro sistema para poder resolver encontrar o MMC de um número. Aqui eu fiz um MMC de 2 e 3, fazendo a comparação. Como eu posso comparar o 2 e o 3? Aqui eu comparei na tabuada, mas como eu posso comparar utilizando a famosa fatoração? Tá aqui também no canal, tá? Fatoração, decomposição dos números primos. Tá aqui também no canal. Aqui são 2 números. Então, eu tenho que fazer a fatoração simultânea. Eu vou explicar já já como a gente faz a fatoração simultânea. Eu só vou dar um tempinho para vocês, para você poder tirar um print para a gente continuar. Tudo bem? Bom, gente, deixa eu só melhorar a câmera aqui, que ela ficou um pouquinho torta. Aí. Opa, perdão. Quem tá carregando, o carregador pesou um pouquinho aqui no ring light, tá? Vamos continuando aqui. Para essas situações, é melhor usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular um MMC entre 12 e 45. Eu botei 2 números, tá? Que a gente vai fazer o MMC simultâneo, ao mesmo tempo. Como a gente faz isso? Gente, é muito simples. Primeiro eu vejo qual é o número que ele pode ser divisível pelo menor número possível. Quem é o menor número possível? É o número 2, tá? Olha, deixa eu só deixar aqui um recadinho para vocês do número primo. O número 1, que tem gente que tá confundindo aqui, me perguntando se o número 1 é primo. Não. O número 1, ele não é primo. Sabe por quê? Porque o 1 só divide por ele mesmo, só pelo 1. Ele só tem um divisor, que é o próprio 1. O número primo, ele tem 2 divisores. O número 1 e o próprio número. O 2, por exemplo, ele é primo, porque a divisão é por 1 e por ele mesmo, que é o número 2. Então, sempre começando pelo menor número, tá? Aí você vai olhar aqui, tem um número par. Aqui tem o número par, que é o 12. Se tem par, lembra lá o critério da divisibilidade. Todo número par é divisível por 2. Então, aqui vai ser por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Dividir por 2 é a metade, tá? 45, 45, ele não divide por 2. E aí? Eu vou repetir ele. Eu não vou botar ele aproximado. Porque nesse caso aqui tem que dar uma divisão exata, tá? Esse sinal aqui, essa linha aqui de vertical, ela é uma divisão, tá bom? Ela é uma divisão, como se fosse isso aqui, ó. É uma divisão, tá? Então, aqui, continuando aqui. 12 dividido, tô repetindo, tá? 12 dividido por 2 dá 6. 45 dividido por 2 não pode, vou repetir. E outro detalhe para fazer isso. Quando tem um número, 2 números para fazer a fatoração simultânea, pelo amor de Deus, você tem que colocar uma vírgula. Ó, se eu fazer isso aqui, vai pensar que eu estou fazendo a fatoração de 1245.
eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Eu não posso colocar isso aqui. Tem muita gente aqui que faz isso, ó. Que vira uma subtração, tá? Para separar, ficar bonitinho as atividades, colocando uma vírgula para separar, ok? O 6, ele é par, então ele continua sendo dividido por 2, que dá 3. O 45 não é por 2, então eu vou repetir ele novamente. O 3, ele também é um número primo, só que ele não é divisível mais por 2. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo, então ele vai ser divisível pelo próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. A vírgula. 45 dividido por 3 pode? Sim, dá uma divisão exata, dá 15. Por que 15, professor Iago? Porque 15 vezes 3 é igual a 45. Vai ser por 5. Ai, perdão. Vai ser por 3. Também é por 5, tá? Mas eu sempre faço do menor. O 1 ele não divide por 3, então eu vou repetir o 1. O 15 dividido por 3 dá 5. Por quê? 5 vezes 3 é igual a 15. Agora vai ser pelo 5. 1, ele não divide por 5, eu vou repetir 1. E o 5 dividido por 5 dá 1. Bom, já fiz a minha fatoração. Olha o que deu aqui. O MMC, eu faço a multiplicação de fatores. Ou seja, esse número aqui, ó, vou pegar outra canetinha aqui, só para destacar. Tô chique, tô cheio de pilotinho bonitinho. Opa. Por exemplo, aqui, ó, o número aqui, que repetiu aqui, ó, que repetiu não, que encontramos aqui na fatoração. 2 vezes 2 vezes 2, opa, boca aberta, vezes 3, perdão aí, gente, vezes 3 vezes 5. O 2, ele tá multiplicando 2 vezes, tá aqui. O 3 tá multiplicando 2 vezes e o 5 tá multiplicando 2 vezes. Uma vez. Quando eu quero fazer a fatoração, eu fiz a fatoração, isso aqui vai virar uma multiplicação. Eu vou multiplicar esses números. Multiplicação normal. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 3 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 180. 180, não é isso? 36, 6 vezes 5, 30, sobe 1. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15, quanto? 18. 180. 180 vai ser o valor que eu encontro. Ó, deixa eu botar aqui. Ih, manchou meu quadro. Botar aqui, ó. Qual é o MMC? MMC de 12 e 45. Qual é o MMC de 12 e 45? 180. Deixa eu conferir aqui, só para não ter dúvida, que eu fiz de cabeça rápido. Vezes 5, tá? 6 vezes 5, 30, sobe 3, 0. 3 vezes 5, 15, com 3, 18. É isso mesmo. Eu só fiz para não ter dúvida, tá, gente? Porque professor também erra, gente. Ninguém é perfeito, né? Perfeição no ser humano não encontra, não. Só em Senhor Jesus mesmo. Tá? Aquele sim, foi humano e perfeito. Observe que o processo, vamos dividindo os elementos pelos números primos ou aqueles números naturais divisíveis por 1 ou por ele mesmo, que são os números primos. O critério dos números primos são isso. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas 2 divisores, tá? Ó, botei um exemplo aqui. 2, 3, 5, 7 e 11. São números que dividem por 1 e por ele mesmo, tá? Parou no 11, tem uma reticência, que é infinito. Tem mais números primos, tá bom? No final, multiplicam-se
os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MMC. O exemplo aqui, ó. Vamos fazer algum exercício, uma atividade rapidinho aqui. Ó, o exemplo, aqui, ó. Não sei se vai dar para fazer tudo aqui. Depois eu vou apagar esse lá pra gente fazer, tá? Vou dar um tempinho pra você tirar um print para vocês estudar. Vou fazer o MMC aqui. MMC. Ó, ele não tá em parênteses aqui. Então eu vou fazer separadinho, tá bom? Ó, vou fazer o MC aqui, ó, de 4. Vou fazer o MMC de 4. Qual é o MMC de 4? 4 é o número par. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ó. Aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, eu posso fazer que 2 vai ser 2 elevado ao quadrado. Lembra potenciação? Quando é elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Ele volta no número que você fez o MMC, tá bom? Então, qual é o MMC de 4? 4. 2. Bora aqui agora, 6. O 6 vai ser por 2, que vai dar 3. O 3, ele é outro número primo, só que ele não é por 2, ele é pelo próprio 3. Que deu 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. Fui falando a resposta. Agora o 8. 8 é por 2, que dá 4. 4 é por 2, que vai dar 2. 2 é por 2, que vai dar 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, qual é o MMC de 8? Eu posso falar que é 2 elevado ao cubo. Posso? Que aparece o fator 3 vezes. O MMC é o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Vou fazer aqui, ó, de 2 e 4, ó. MMC de 2 e 4. O MMC de 2 e 4 vai ser dessa forma aqui. Eu vou trabalhar com ele simultaneamente. Vou fazer a fatoração ao mesmo tempo. Vou botar aqui, ó. Qual é o MMC de 2 e 4? 2, ele é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Vou continuar por 2. 1 não divide por 2, mas vou repetir ele. E 2 dividido por 2, 1. Terminou em 1 aqui? Zerou o processo, tá? Termina aqui. Agora eu faço essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Quando eu tenho dois números, ó, dois números, 2 e 4. Ó, deu o valor maior. Então, o MMC de 2 e 4 é... Ó, o MMC de 2 e 4 é igual a... É igual a 4. Agora aqui, vamos fazer aqui o MMC. Deixa eu botar outra cor aqui. De 2 e 6. 2
e 6. 2, ele é par, então ele divide pelo próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 continua sendo par, é divisível por 2, que dá 3. 3, ele, além de ser primo, ele é ímpar. Então, ele vai dividir pelo próprio 3, que vai dar 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Ó, 2 vezes 3, 6. Então, MMC de 2 e 6 é igual a 6. Dá um número maior, tá? Agora eu vou fazer de 2 e 8. 2 e 8. 2 vai ser por 2, que vai dar 1. 8 vai ser por 2, que vai dar 4. 4 vai ser por 2, que vai dar 1. Que eu vou repetir 1. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vai ser dividido por 2, que vai dar 1. Deu 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, MMC de 2 e 8 é igual a 8. Dá um número maior, tá, gente? Deu para entender? Gente, se não der para entender, eu acho que a câmera não pegou legal o final aqui, né? Tô olhando aqui, mas acho que não pegou legal. Mas depois eu não vou passar mais exemplos, tá? Que ficou muito baixo nessa parte aqui. Não tem importância não. Eu vou dar um tempinho pra você tirar um print e continuar aqui. Vou passar mais exemplos, tá? Bom, gente, continuando aqui, mais atividades, tá? Para não ficar com nenhuma dúvida sobre esse conteúdo de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. O exemplo 3 que estava aqui, que não deu para fazer, eu passei para cá e coloquei mais 2 exemplos. Bom, vamos fazer a fatoração. Gente, quando é bastante números, eu aconselho a fazer a fatoração, a decomposição de números primos, tá? Para ficar mais ágil, mais prático, tá bom? Vou pegar uma canetinha boazinha aqui. Olha, vamos aqui. Vou fazer essa fatoração desses números, o MMC de 2, 3, 4, 6 e 8. Notas que quase todos são números pares, menos o 3, que é o número ímpar, mas ele é primo, tá? Vou começar pelo menor número possível, que é o 2, o primo, que tem número par. 2 dividido por 2, esse aqui é uma divisão, ó. Faço de pedacinho por pedacinho. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Vou aqui, coloco 1 e a vírgula. 3 dividido por 2, não posso dividir. Então, eu vou repetir o 3. O 4 é divisível por 2. 4 dividido por 2, 2. O 6 é divisível por 2, que dá 3. O 8 é divisível por 2, que dá 4. Tem número par aqui? Sim, então continua por 2. O 1, ele não divide, então eu vou repetir. O que não pode dividir, eu repito, tá? O 3 eu não posso dividir por 2, então ele vai repetir o 3. O 2 posso dividir por 2? Sim, que vai dar 1. O 3 não pode, vou repetir. O 4 pode ir por 2? Sim, que vai dar 2. Continua sendo por 2, porque tem um 2 aqui, tem um número par aqui no meio. Ó, então eu vou repetir tudo isso aqui, ó. O 1, o 3, o 1 e o 3. Por que eu repeti, professor? Por que você repetiu, professor Yara? Porque esses números não são divisíveis por 2. Então, quando não é divisível, eu vou repetir, tá? Deu uma embolada aqui, né, na hora que eu falei. E 2 dividido por 2 dá 1. Qual é o próximo número que eu posso colocar aqui? O número 2? Não, o 2 agora não vai entrar, porque não tem nenhum par aqui, tá? Então, vai ser o próprio 3. Ó, o 1 não posso, vou repetir. O 3 dividido por 3 dá 1.
1, vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1 e 1 vou repetir. Bom, parou em 1, acabou o processo aqui. Agora, vou fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC do número 2, 3, 4, 6 e 8 é igual a 24. Ok? Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu botar essa canetinha aqui mais próximo de mim aqui, para não ficar toda hora passando na frente da câmera. Ó, vou fazer aqui, ó, de 6, de 9 e de 10. Qual é o MMC entre esses três números aqui? Vou fazer o mesmo processo. Deixa eu só virar a câmera um pouquinho para cá, rapidinho, para pegar bem. Vai pegar um pouquinho a porta aqui, mas não tem importância não. Vai ser por 2. Por quê? Por 2. Porque eu tenho um número par aqui dentro. Embora eu tenha um número ímpar, que é o 9, não vai impedir de fazer, tá? 6 dividido por 2 dá 3. A vírgula, não posso esquecer. O 9 eu não posso dividir, eu vou repetir. O 10 é divisível por 2, então vai dar 5. O 2 aqui já não entra mais, que tem só número ímpar, mas o 3 posso dividir. Ó, 3 é divisível por 3, que dá 1, e 9 é divisível por 3, que dá 3. E vou abaixar o 5. Eu continuo ainda por 3. Por quê? Porque o 3 é divisível por 3. Vou repetir o 1, que eu não posso dividir. O 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 vou repetir. Agora, sobrou quem aqui? Sobrou o 5. E o 5, ele é divisível por 5. Qualquer número é divisível por ele mesmo, tá? Então, aqui, ó. O 5. O 1 não pode dividir, eu repito. O 1 também não posso, repito. O 5 dividido por 5 dá 1. Ó, terminou em 1, acabou o processo aqui. Agora é a famosa multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5. 18 vezes 5, 90. Ó, então o MMC entre 6, 9 e 10 é igual a 90. Deixa eu só conferir aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5. 18 vezes 5. Deixa eu... 18 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 90. Ok. Entendi, minha filha, que eu consigo fazer rápido. Mas entendi que a minha mente não funciona, não. São dessas. Vamos fazer aqui o do 10, 12 e 14. Vou botar aqui, ó. 10, 12 e 14. E vai ser sempre o mesmo processo? Sim, sempre o mesmo processo, o mesmo jeitinho de fazer a decomposição. Você sempre vai começar pelo menor número possível, o número primo, que é o 2, tá? Mas aqui você vai observar se aqui tem número par. Que todo número par... Olha lá vou repetir, que eu já até falei aqui. Olha lá nos critérios da divisibilidade. Todo número par, ele é divisível por 2. Então, como a gente vai resolver isso aqui? Ó, eu tenho 3 números pares. 3 números pares. 3 números pares. O 10, o 12 e o 14. Ficou fácil, né? Então, todos eles divisíveis por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Certo? 12 dividido por 2, 6. 14 dividido por 2 dá 7. Continua por 2. E, professora, por quê? Porque o 6 é par. Você observa, é par, vai ser por 2. O 5 eu não posso dividir por 2. Eu até posso,
tá? Mas nesse caso aqui, eu até posso pegar 5 e dividir por 2. Que vai dar 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Para chegar a 5, resta 1. Sendo nesse caso aqui, tem que ser uma divisão exata, tá bom? Aqui vai dar uma divisão não exata, eu costumo falar que é uma divisão aproximada. Mas, não é para confundir a cabecinha de vocês, não. Só o exemplo que eu tô dando aqui. Então, aqui, ó, o 6, ele é por 2, que vai dar 3. O 7, ele não é por 2, mas eu vou repetir ele. Agora, o 5, o 3 e o 7, ele não é por 2, então eu vou ser por 3. Eu sempre vou pegando sempre os menores, tá? Ó, 5 eu não posso dividir por 3, então eu vou repetir o 5. O 3 eu posso dividir por 3, que vai dar 1. E o 7 é divisível por 3? Não. Então eu vou repetir o 7. Agora, eu vou colocar aqui o 5. Por quê? Porque o 5 é dividido por ele. Ó, vai dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. O 1 aqui eu vou repetir e o 7 também eu vou repetir. Agora, vai ser por 5? Não, vai ser pelo 7, que é o único que restou aqui. E 7 é divisível por 7. O 1, vou repetir. O 1, vou repetir. 7 dividido por 7, 1. Terminou em 1, acabou meu processo aqui. Agora, vou multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Vamos aqui. Deixa eu pegar outra canetinha aqui para destacar. Vou pegar o vermelho aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 2 vezes 5, 60. Né? 2 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 6 vezes 7, 42. Acrescento o 0, 420. Né? Porque, ó, 6, 60 vezes 7. Só para conferir, ó. 6 vezes 7, 42. E o 0 eu acrescento depois. 420 é o resultado. Então, o MMC de 10, 12, 14 é igual a 420. É o mínimo múltiplo comum. Deu para entender, galera? Bom, se você não deu para entender, você bota aqui nos comentários, tá? Que eu posso trazer mais vídeos sobre esse conteúdo, com mais exercício, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que você esteja gostado do vídeo. Dá seu like aí para me ajudar para fortalecer meu canal, tá bom? Eu tô começando agora, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Para ter bastante inscrito. E mesmo se eu tiver muito inscrito, vou sempre continuar precisando da ajuda de vocês, tá? Dê seu like, gente, não custa nada, gente, é 0,800, você não paga nada, só a internet mesmo que a gente paga, né, infelizmente, deveria ser de graça, né? Então, olha, beijão, muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima, Senhor Jesus permitir, ó, rumo ao sucesso. Tamo junto, galera, beijão, tchau, tchau!